Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Os ouvintes da palavra de Deus, com a boa noite de salvação nesta noite, a qual o Senhor está falando poderosamente em nosso meio, através dos louvores, através da sua palavra, através de cada servo a qual tem falado nesta noite. O Senhor tem uma palavra para mim e para você, no Evangelho de João, o capítulo, aleluia, João 8, versículo 32, que diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós bem sabemos que essa verdade é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Somente Ele pode libertar, somente Ele pode salvar o maior vil pecador na face dessa terra. Mas para isso acontecer, precisa que a pessoa venha a conhecer essa verdade. Não se conhece alguém senão com aquele alguém. Quando vivemos com a pessoa, nós passamos a conhecer aquela pessoa. Assim é a pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Só conhece Ele aquele que anda com Ele, convive com Ele. Muitos dizem na face dessa terra que conhece a palavra, que conhece o caminho, mas nós sabemos que a palavra conhecer significa conviver. Só quando a gente convive com alguém, nós conhecemos a palavra, nós conhecemos a Jesus Cristo Nazareno. Por isso que Ele trouxe a sua igreja nessa terra, nessa noite aqui neste lugar, para te dizer que Ele precisa, ou seja, você precisa conhecer a Ele, porque Ele é o único caminho, Ele é a única verdade, Ele é a única vida. O sábio Salomão disse certa vez que, em Provérbio 12:14, ele vai dizer que há caminhos que para os homens do homem parece ser perfeito, mas são caminhos que conduz à morte. E em Jesus Ele é o único caminho que conduz à vida eterna. Muitos propõem esse caminho no seu coração, achando que do jeito que ele vive, do jeito que ele, aleluia, procede nessa terra, ele acha que esse caminho é o caminho perfeito, mas esse caminho é o caminho que conduz à morte. O único caminho que conduz à vida é Jesus Cristo Nazareno. Por isso que Ele envia a sua palavra para despertar o povo do conjunto da Marinha, através do Evangelho, através da sua palavra, através da sua igreja. Nós estamos aqui proclamando esse Evangelho para que você um dia venha a ser alcançado por essa palavra. As Escrituras diz que nós temos que crer no Evangelho. Paulo vai dizer que o Evangelho, ele é poder de Deus. Mas como as pessoas podem acreditar se elas não procuram provar o Evangelho? O Evangelho está sendo anunciado para a sua vida nesta noite. Por isso que Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se verdadeiramente o Filho vos libertar, serás livre, livre do pecado, e livre para servir ao nosso Senhor
e Salvador Jesus Cristo, o Nazareno. Por isso que ele deu uma ordem à sua igreja: ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e ser batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Por isso que o evangelho chama você ao arrependimento dos seus pecados. Aleluia! Porque o pecado, ele que conduz o ser humano à perdição e à morte espiritual. Paulo ele vai dizer em Romanos 6:23 que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito é em Cristo Jesus, nosso Senhor. É de graça, aleluia, pela graça. É o favor imerecível que o Senhor te oferece, a salvação da vida eterna. Ele largou o seu trono de glória, se crucificou a si mesmo para te dar a salvação da vida eterna. Mas de que o Senhor quer lhe salvar? Ele quer salvar a sua vida, a sua alma da condenação do inferno, porque Deus nos criou, aleluia, espírito, alma e corpo. Nós estamos de pé aqui, estamos falando, estamos sentindo, estamos vendo, porque existe uma alma dentro de mim, existe uma alma dentro de você, e se arrancar essa alma, essa matéria, ela cai por terra e só serve para ser enterrado, como as Escrituras mesmo diz, em Gênesis 2, capítulo 2, verso 7, que Deus ele criou o homem do pó da terra e assoprou nas suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou alma vivente. É a tua alma que está em jogo no dia de hoje, no dia da manhã, é as nossas almas, e o Senhor ele quer salvar a tua alma. Mas para você ser salvo dessa condenação, você precisa renunciar o pecado. João Batista ele pregava e dizia: arrependei-vos e convertei-vos, aleluia, ao Senhor Jesus, porque o machado está ao pé da árvore, e a árvore que não produzir fruto digno de arrependimento, ela vai ser cortada e lançada no fogo. O Senhor ele quer te salvar dessa condenação. O Senhor quer te salvar, aleluia, a tua alma. Ele quer tirar você dessa prisão espiritual, dessa prisão que não é uma prisão literal com grade, mas é uma prisão espiritual. O inimigo da nossa alma não é o ser humano, não é você, não é teu irmão, não é ninguém. O inimigo da nossa alma ele é espiritual, e o que ele quer é que você venha sempre ficar distraído neste mundo. O que ele quer é que você não venha dar crédito à palavra do Senhor, aleluia. Mas vai chegar um dia que não vai ter mais essas oportunidades de você ouvir a palavra de Deus, a palavra que liberta, a palavra que cura, a palavra que transforma a tua vida, aleluia. Vai chegar um dia, como o profeta Amós ele mesmo disse, glória a Deus, que vai chegar fome nessa terra, não fome de pão, nem sede de beber água, mas sim de ouvir a palavra do Senhor. Vai chegar um tempo que não vai ter mais ninguém para pregar, porque Jesus um dia, ele vai voltar, um dia Jesus vai arrebatar a sua amada igreja, não vai ter mais igreja, não vai ter mais pregador, somente vai ficar aqueles que deixaram para trás. O tempo do fim está se aproximando, aleluia. Jesus Cristo está prestes a voltar para buscar a tua igreja. Jesus ele diz certa vez em sua palavra que nós não podemos ficar ansiosos com o dia da manhã, porque o dia da manhã vai dar conta de si mesmo, vai dar conta do seu próprio mal. Nós temos que viver o dia de hoje,
porque o dia da manhã não nos pertence. Não sabemos se nós vamos chegar ao dia da manhã. Aleluia! Muita gente não vai chegar o amanhecer nesse mundo, nesse planeta Terra. Muitos vão perder a sua vida, muitos perderão a sua alma. Mas Jesus, Ele trouxe a igreja para te dizer que você precisa conhecer a Ele, conhecer a verdade, conhecer o caminho, a qual te leva à vida eterna. Você precisa entregar a tua vida para Jesus. Você precisa se converter ao Evangelho. Aleluia, ser uma nova criatura. Você precisa nascer de novo. Aleluia, qual o Senhor diz na sua palavra. Mas eu sei que a humanidade, muitos na face dessa terra, rejeitam o Evangelho, rejeita a palavra do Senhor, rejeita aquilo que a igreja prega, os quatro cantos dessa terra. Mas muito naquele grande dia, quando perder a sua própria alma, quando chegar à morte, se encontrar com a morte, ele vai ver o destino da sua alma. Aleluia! Para onde ela vai? Ela vai para uma condenação eterna, porque todos aqueles que rejeitaram ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, todos aqueles que rejeitaram a sua palavra, irão para um lugar de atormento. Quando o Senhor Jesus, ele diz de um certo homem que era muito rico, e um homem chamado Lázaro, os dois morreram no mesmo dia. Aleluia! Lázaro era um homem pobre, aquele rico, ele ostentava de tantas coisas que ele tinha na sua vida, mas eles morreram no mesmo dia. E quando ele morre no mesmo dia, ele vai para um lugar chamado Arde, lugar de atormento, e ali ele consegue ver Abraão e Lázaro no paraíso. E quando ele está nesse lugar perdido de atormento, ele grita: Pai Abraão, peça que Lázaro molha a ponta do dedo na água e põe aqui na minha boca, porque esse lugar que eu estou aqui é lugar de atormento. Abraão disse para ele: não tem como, meu filho, quem está aí não tem como passar para cá, e quem está aqui não tem como ir aí. E ele disse: permita então que eu vou à casa de meu pai, que eu tenho 5 irmãos, para avisar a eles, para que eles não venham para esse lugar terrível. Abraão disse para ele: eles têm Moisés e os profetas, que ouçam a eles. Ou seja, você tem uma oportunidade nesta noite de ouvir a palavra que quer te salvar, que quer te libertar, que quer te transformar. Você tem essa oportunidade nesta noite. Mas muitos vão se encontrar na situação desse homem, quando estiver lá, aleluia, lá no Arde, lá no inferno, chorando, gemendo, gritando, aonde Jesus disse que o bichinho não morre, a cicatriz não sara, é densas trevas, ranger de dente, aleluia, aonde muitos vão tentar se arrepender, mas vai ser tarde demais, porque teve muita oportunidade para se arrepender aqui, neste lugar. E por isso o Senhor te chama, meu jovem, Senhor, criança, idoso, morador dessa comunidade, a um arrependimento ao Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Nazareno, uma convenção gloriosa. Tem muita gente que está no Evangelho, mas ainda nunca se arrependeu, vive ainda as mesmas práticas do pecado, e achando que um dia, quando morrer, irá receber a salvação da vida eterna. E a convenção do Evangelho é totalmente diferente, é ser uma nova criatura, a qual Jesus diz: quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, e tudo se fez novo. Quando Cristo verdadeiramente
ele entra na vida do ser humano, quando ele entra no coração, a pessoa se torna uma outra criatura, ela se sente uma outra pessoa, porque ela se converteu de verdade na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É como se fosse o poder da metamorfose, uma largata que queima, que é brava, se transforma numa simples borboleta, que não faz mal a ninguém. Essa é a convenção daqueles que recebem a Jesus Cristo, o Nazareno. Se ele não amava, ele passa a amar. Se ele não perdoava, ele passa a perdoar. Se ele, aleluia, tinha ódio no coração, ele aprende a ser manso. Conforme Jesus disse, aprendei de mim, que sou manso, humilde de coração. Aprender do Salvador e ele estar aqui no nosso meio, porque ele diz em sua palavra que aonde estiveres 2 ou 3 reunidos no nome dele, ele se faz presente. Aleluia! E ele está presente aqui para receber a sua vida, a sua alma. Ele está presente em nosso meio, mas sendo que nós vemos na palavra do Senhor, a qual, aleluia, ela diz que o mundo jaz do maligno. Ele diz em 1 João, o capítulo 2, verso 9, não ameis o mundo, e nem o que no mundo há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo o que há no mundo é das concupiscências da carne, das concupiscências dos olhos, é da soberba da vida, não é do Pai, mas é do mundo. O mundo passa e as suas concupiscências também, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Glória a Deus. Então você tem que abandonar esse mundo, você tem que abandonar o pecado, você tem que abandonar para que o Senhor venha trabalhar na tua vida, na tua alma, na tua casa. Aleluia, tem que largar as coisas desse mundo, tem que largar, aleluia, o pecado, porque é o pecado que conduz um homem à perdição. Tem que abandonar o pecado, tem que viver uma vida santa na presença do Senhor. E Ele quer mudar o quadro e a situação da tua vida, mas tem que largar as coisas desse mundo. Jesus, Ele disse que aquele que quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, toma sobre si a sua cruz e siga-me. Aleluia! Tem que renunciar para poder um dia, quando sair dessa terra, obter a salvação da vida eterna. Não adianta dizer que aceita Jesus Cristo Nazareno, se não muda a sua prática de vida, se não abandona o pecado. Aleluia, fica difícil para o ser humano obter a salvação da vida eterna. Quando João estava pregando, ele vê o rei Herodes, e quando ele olha para Herodes, disse: Herodes, não é lícito possuir a mulher do teu irmão. Deus revela o pecado dele. Aleluia. E ele tremeu porque ele sabia que João era profeta na face da terra. Ele anunciou o evangelho. E o Senhor está dizendo nesta noite, através da sua igreja, como ele tem falado e vai continuar falando, ele está próximo para buscar a sua igreja. Como ele diz lá no evangelho de Mateus capítulo 25, ele vai dizer sobre a parábola das 10 virgens, a qual 5 delas eram prudentes, 5 delas eram loucas. Aleluia! E de repente houve-se um clamor. 5 delas tinham azeite, 5 delas não tinham azeite, estavam sem azeite. Mas Jesus, ele traz uma ilustração para quando ele vier buscar a tua igreja. Aleluia! Somente aqueles que estão preparados, somente aqueles que estão com azeite na sua lamparina,
somente aqueles que estão com o Espírito Santo, somente aqueles que é selado pela promessa, a qual ele vai dizer: vinde bendito de meu Pai, possuir por herança aquilo que está preparado, Deus da fundação do mundo, aleluia. E por isso, quando Jesus ele fala nessa parábola, quando ele vem buscar o noivo, vem se encontrar com a noiva, somente as prudentes estavam preparadas, somente as 5 que estavam com azeite estavam preparadas para encontrar com o Senhor teu Deus. O livro do profeta Amós 4,12, ele vai dizer: prepara-te, ó Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus. Existe uma preparação, bom, aleluia. Ele quer te preparar, ele quer te orientar. E você, se não estiver preparado, você não vai poder receber a salvação da vida eterna. E nós viemos aqui para anunciar essa verdade, que você precisa dar o primeiro passo para o Senhor. Você precisa entregar a sua vida para Jesus. Você precisa se converter dos seus maus pecados, porque tem muita gente convencida, aleluia. Jesus não está mendigando a nossa alma, Ele é dono do céu e da terra, aleluia. Ele tem milhares e milhares de anjos, dizendo neste momento, naquele lugar: santo, 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 santo é o Senhor Jeová, aleluia. Mas Ele nos dá uma missão de pregar o Evangelho. Ele diz que não é por força nem por violência, mas sim pelo meu Espírito, aleluia. E nós estamos aqui pela direção do Espírito Santo, para te dizer que você precisa conhecer essa verdade. Você tem que largar a mentira, aleluia. O povo acredita mais na mentira do que na verdade, mas Jesus, ele é a verdade. Muitos estão decepcionados com o ser humano, mas tem um no nosso meio que ele não vai te decepcionar. Ele não tem, aleluia, defeito. Todos nós temos defeito, todos nós somos falhos, somos errantes, aleluia. Mas Ele não, Ele está, aleluia, preparado para te receber. Muitos dizem que não está preparado, não é a hora, mas Jesus diz que a hora é hoje, o dia aceitável do Senhor é hoje, e Ele está preparado para te receber com os braços abertos nesta noite, porque você precisa abandonar esse caminho. Escapa-te quando é tempo, escapa-te quando a morte não vai ao teu encontro, escapa nesta noite, aleluia, porque muitos acham que é novo, muitos acham que não vai morrer agora, muitos acham, aleluia, que negócio de crente é só para quem tem idade, aleluia. Louvado seja Deus, mas todos vão ter que prestar conta com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso que Ele te chama nesta noite, para que você venha entregar o teu caminho ao Senhor, confiar nele, o mais Ele vai fazer na tua vida. Somente Jesus pode mudar o quadro e a situação, somente Jesus pode salvar o homem. Maria não salva, aleluia. Religiosidade não salva. Quem salva é Jesus Cristo Nazareno. Ele é o Salvador. O profeta Isaías, ele mesmo disse no capítulo 59 que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem os seus ouvidos agravados para não poder ouvir. Porém as vossas iniquidades faz divisão entre vós e vosso Deus. É isso que separa o homem de Deus, a vida de pecaminosidade. Isso faz separação, isso afasta Deus do homem. É o pecado que afasta Deus do homem. Muitos dizem: Jesus me ama do jeito que eu sou. Ele ama toda a humanidade, mas o amor dele não pode te salvar. É como um pai, uma mãe vê um filho no mundo do crime. Se ele morrer lá,
o pai e a mãe não podem salvar, mas o pai e a mãe amam aquele filho. O amor de Jesus não é o suficiente para salvar a tua alma, porque ele precisa também ser amado. Aleluia! Glória a Deus, porque ele disse um primeiro mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o seu próximo como a si mesmo. Esse é o primeiro, e o segundo é o semelhante ao primeiro. Glória a Jeová, Deus poderoso. E por isso você tem que amar a Ele, tem que ser amado do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muitos procuram a Ele somente quando está precisando, somente nas horas, aleluias, nas horas do perigo, quando está no perigo, quando está doente, quando está sofrendo, quando acontece um acidente, aí grita: ai meu Deus, ai Jesus, grita, clama pelo nome dele. Só na hora do perigo lembramos do nome do Senhor, aleluia. Aí fica difícil, porque você não quer conhecer a Ele. Como nós lemos o texto: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ele quer ter intimidade com você, Ele quer ser teu amigo, Ele quer te proteger, Ele quer te guardar, Ele quer te salvar. A promessa dele não tem nada a ver com as coisas da terra, aleluia. O que Ele quer te fazer é um homem salvo, uma mulher salva, liberta, transformada pela palavra dele, pelo sangue dele que foi derramado na cruz do Calvário. É isso que ele quer fazer na tua vida, fazer na tua alma. Mas se você não reconhecer, se você não se decidir, se você dizer: não, mais para frente eu aceito esse Jesus Cristo, ainda está muito cedo, aleluia. Mas também você pode perder essa oportunidade, porque a oportunidade é única, a oportunidade é hoje, pode ser a última para a tua vida, mas Ele está estendendo as mãos, aleluia, te dando essa oportunidade, para que você venha entregar a sua vida a Jesus Cristo, o Nazareno, porque o fim vem, o Jesus Cristo vai voltar. Você pode até dizer: eu estou ouvindo há muito tempo as pessoas dizer que Jesus Cristo vai voltar e Ele nunca volta. Os discípulos perguntaram também qual era o dia, o tempo, a hora que Jesus Cristo iria de voltar para buscar a sua igreja. Ele disse para o seu discípulo: não cabe saber, unicamente meu Pai sabe, aleluia, nem o Filho nem os anjos sabem. E quando o Pai der a ordem, Ele vai vir para buscar a sua igreja. Aleluia, a qualquer momento Ele vai vir. Ele diz: bem-aventurado, eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que ninguém veja a sua nudez. Jesus Cristo, Ele se compara como ladrão. Ele não é ladrão, por quê? Porque o ladrão, ele não avisa o dia que vai assaltar ninguém. Ele não avisa o dia que vai assaltar um banco, roubar alguém. Aleluia. Não avisa. Aleluia. Mas ele vai vir em qualquer momento como ladrão. Louvado seja Deus. Ontem roubaram a moto da minha filha. Ela não sabia que ela ia ser roubada, mas foi roubada, porque o ladrão não avisa. Jesus também vai vir dessa maneira. Quando você estiver achando que está em paz e em segurança, aí que mora o perigo. Jesus vai voltar, aleluia, e você pode ficar para trás. Irmãos, escapa por tua alma, por tua vida, porque aqueles que rejeitam a Cristo têm um lago de fogo esperando, tem um inferno esperando, aonde o bichinho não morre, a cicatriz não sara, é densa as trevas. Nós viemos para Cristo, todos nós que estamos aqui, aleluia, porque acreditamos no Evangelho, porque sabemos, aleluia, que dentro de nós existe uma alma, e se a gente continuasse na vida de pecaminosidade, nós poderíamos até já ter morrido, estar sofrendo no inferno.
Você é bem-aventurado nesta noite, porque o Senhor está te dando a oportunidade, aleluia, de você se entregar para Jesus Cristo, de você se converter a Ele de verdade, porque Ele quer fazer a obra na tua vida, na tua família, na tua casa. Não adianta, aleluia, naquele grande dia, que aquele grande dia pode ser hoje para você, não vai ter mais justificação. A vida que você vive é que vai dizer para onde você vai, porque as obras, aleluia, ela que vai nos condenar, as obras da carne, as obras, aleluia, de pecaminosidade, que vai levar as pessoas ao inferno. Muita gente acha que não tem pecado, mas a Bíblia diz que se nós dissemos que não temos pecado, somos mentirosos e não há verdade em nós. Muitos acham que pecadores são aqueles que estão no tráfico, somente aqueles que estão, aleluia, matando, roubando, prostituindo, aleluia, estrupando. Não, só de você dizer que você não tem pecado, você já está mentindo. E a Bíblia diz que nenhum mentiroso vai poder herdar o reino do céu. Não vai poder herdar, sabe por causa de quê? Porque ele está mentindo. Aleluia. O que mais o povo faz na face da terra é mentir. Aleluia. A Bíblia diz que aquele que mente, João 8,42, vós tem por pai o diabo, porque ele é o pai da mentira e nunca se ficou na verdade. O ser humano, ele tem o hábito de mentir, mente para a mulher, mente para o pai, mente para filho, mente para patrão, mente para amigo, engana um, engana outro. Só esse pecado já é o suficiente para as pessoas ir para o inferno, porque mentiroso não entra no reino do céu. Aleluia, parece uma coisinha que não tem nada a ver, mas a Bíblia diz em Apocalipse 22:15, ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os idólatras, aleluia, vai ficar de fora os que amam e cometem a mentira, são os pecados abomináveis aos olhos do Senhor. Por isso você precisa reconhecer que tu é pecador, aleluia, e entregar a sua alma para Jesus Cristo Nazareno, entregar a tua vida de uma vez por toda, porque aleluia, muitos dizem eu não tenho tempo, porque eu estou trabalhando, estou na correria para lá e para cá, aleluia. Também Jesus não vai ter tempo para te salvar, aleluia, porque aceitar a Jesus Cristo é sacrifício na nossa vida. Nós temos que sacrificar, aleluia. Muitas das vezes a pessoa está cansada, diz que está cansada, não pode ir na igreja, mas fica dentro de casa sentada 2, 3 horas olhando o celular, não pode ir para a igreja assistir um culto de 2 horas, aonde vai alimentar a sua alma com a palavra do Senhor, aleluia. Nunca tem tempo para buscar o Senhor, mas para buscar as coisas da carne, as coisas desse mundo, as pessoas arrumam tempo para tudo. Por isso que em Colossenses as Escrituras vai dizer, porquanto se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, aonde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra, porque estás morto e a vossa alma está guardada em Cristo Jesus nosso Senhor. Ele diz em Mateus 6,33, buscai primeiramente o meu reino e a minha justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. É buscar primeiramente o reino do Senhor, é buscar primeiramente Jesus Cristo Nazareno, e aquilo que você precisa, e aquilo que você necessita, quando você busca primeiramente o reino de Deus, vai ser acrescentado na tua vida, vai ser acrescentado na tua casa. Mas quando você dá prioridade às coisas
material na face dessa terra, você somente vai perder diante do Senhor. Certa vez Jesus Cristo, ele entrou numa aldeia, ele entrou numa casa de duas irmãs, uma chamada Marta e outra Maria. E quando Jesus chega na aldeia, aleluia, Maria se lança aos pés de Jesus Cristo Nazareno, e Marta fica preocupado com muita coisa que fazer. É assim que o povo está. Eu não vou porque eu tenho muita coisa para fazer, eu tenho muito trabalho para fazer. Para mim não dá esse negócio de crente, não dá esse negócio de igreja, aleluia. Mas Maria não, Maria, ela se lançou aos pés de Jesus Cristo para ouvir as palavras do Senhor. Ela parou ali e ficou ouvindo a palavra do Senhor e Salvador Jesus Cristo Nazareno. E só faz isso quem ama verdadeiramente o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O nosso irmão chegou aqui, o nosso irmão passando de carro, viu a gente aqui, parou, aleluia, porque ele parou para ouvir a palavra do Senhor e também compartilhou com o povo aqui do conjunto da Maria, aleluia. Maria estava ali ouvindo a palavra do Senhor, mas Marta estava preocupada com muitos fazeres. Você está preocupado com as coisas desse mundo, você está preocupado com os deleites dessa vida, mas a melhor parte é você parar para você ouvir a palavra do Senhor, porque a palavra ela cura, porque a palavra ela liberta, porque a palavra ela transforma, porque a palavra ela muda a vida, ela muda o quadro, ela muda a situação. A palavra de Deus ela é poderosa, aleluia. Deus ele fez todas as coisas pelo poder da palavra. Quando ele olhou lá do céu, olhou para a terra, a terra era vazia, sem forma, aleluia, era treva. Ele começou a construir tudo pelo poder da palavra. A palavra dele é poderosa, o evangelho é poderoso, e quando você para ouvir a palavra do Senhor, ela passa a ter poder na tua vida, aleluia. Maria, ela se aproveitou daquele bom momento, mas ela ainda disse assim para Jesus: Senhor, será que o Senhor não se incomoda? Eu aqui com tanta coisa para fazer. E Maria aí sentada aos teus pés, ouvindo a tua palavra. Jesus disse para ela: mulher, tu estás ansiosa, atribulada de espírito. Maria escolheu a melhor parte, a qual não vai ser tirada. A melhor parte é a palavra do Senhor, aleluia. Talvez tem pessoas que passam aqui, às vezes não falam. Esses crentes não tem que fazer não. Uma hora dessa, um sábado desse, um tempo frio desse, aleluia, são as pessoas Marta, mas as Maria não. O crente Maria está aqui ouvindo a palavra do Senhor, porque a palavra um dia nos alcançou, a palavra alcançou a nossa vida, alcançou a nossa alma, alcançou o nosso coração, porque ela tem poder, ela liberta, ela transforma, ela muda o quadro e a situação, aleluia. Vai chegar tempo nessa terra que você não vai ter mais essa oportunidade. Quando Jesus arrebatar a sua igreja, aleluia, não vai adiantar mais você procurar, não vai você adiantar mais querer se converter, porque não vai ter segundo arrebatamento, não vai ter segundo arrebatamento. Arrebatamento é um só, vai ter segunda salvação, só vai ser salvo pela segunda vez aqueles que ficaram para o grande dia da grande tribulação na face dessa terra, e será aos 144.000 que estejam prega, aleluia, as 12 tribos de Jacó, aleluia, de Israel, aleluia. Mas você ainda tem uma oportunidade nesta noite de entregar a sua vida para Jesus, aleluia, porque você, aleluia, pode morrer no mundo do crime. Nós também realizamos a obra, aleluia, dentro dos presídios, e onde tinha 450 presas lá, aleluia, triste, chorando, se não me engano, aleluia, porque foram fazer coisas erradas, foram fazer coisas erradas, estão pagando por aquilo que fez, aí fica lá que nem um passarinho triste dentro da gaiola,
porque não quis ouvir a palavra de Deus aqui fora, não quis ouvir o chamado do Senhor. Jesus quer salvar a tua alma, Jesus quer salvar a tua vida, Jesus quer trabalhar na tua casa, na tua família. Jesus, ele quer libertar os teus, Jesus, ele quer transformar, mas você faz ouvido de mercador, entra num ouvido e sai no outro. Mas eu não me entristeço com isso não. O profeta Isaías, no capítulo 53, ele disse: Deus, quem deu crédito à nossa pregação, aleluia, quem deu crédito à nossa pregação, Deus, quem deu crédito à nossa pregação. E muitos naquele dia, aleluia, não estão dando crédito, mas a palavra vai servir de juízo para eles naquele grande dia, aquele dia a qual o Senhor vai vir para arrebatar a tua igreja. E quando ele arrebatar a tua igreja, você vai ficar por aí perdido, aleluia. Então o dia hoje é aceitável do Senhor, para que você venha entregar a sua vida para Ele. Louvado seja o nome santo do Senhor, aleluia. Deus, ele é poderoso, Deus, ele é poderoso para com a sua palavra. A palavra dele tem poder e ele quer libertar a tua vida. Você tem a oportunidade a cada dia, a cada momento, a qual o Senhor está anunciando a tua palavra nesta noite. Não adianta o inimigo tentar, aleluia, contra a nossa vida, porque nós sabemos que maior é Jesus Cristo Nazareno. É Ele que é o Todo-Poderoso, Ele que é o poderoso Deus. E nessa noite, até o término desse trabalho, você tem a oportunidade de entregar a sua vida para Jesus Cristo Nazareno. Glória a Deus, vamos estar orando. Glória a Jesus, entregando essas vidas na mão do Senhor, né? Espírito Santo de Deus, te agradecemos, Pai, por essa oportunidade que o Senhor tem nos concedido aqui nesse lugar. Pedimos ao Senhor a libertação das almas. Liberta, Pai, transforma, para que possam entender e conhecer a verdade, porque a tua palavra diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Toma a nossa vida nas tuas mãos. Continua, Senhor, acampando os seus anjos ao nosso redor.